Boa noite a todos. Mais uma vez nos reunimos, como de costume, né? Mais uma quinta-feira de estudos. Boa noite também aos nossos amigos e amigas da internet, assiduamente também nos acompanham, né? Vamos começar pelos recados da casa, né? Como de costume também. Então, todas as quintas-feiras, no mesmo horário da evangelização, nós temos a evangelização infantil, né? Que a tia Flávia faz um trabalho junto às crianças. Como é um trabalho inicial, nós não temos ainda a divisão de faixas, então pode vir as crianças, pode vir os adolescentes. E aí, à medida que o grupinho vai aumentando, nós vamos fazendo um trabalho de dividir as turmas, né? Hoje nós temos as duas tias Flávias trabalhando justamente nesse sentido, né, Flávia? Então convidamos também os nossos amigos e amigas da internet, quando possível, obviamente, venham. E eu reitero também o pedido para vocês de um convite, né? Para os amigos, para os vizinhos, para os familiares. Convidem-os para vir participar todas as quintas-feiras. Aqui é um ato de encontro com Jesus, né? Nós não falamos de religião, né? Nós falamos de religiosidade, falamos de Deus, falamos de tudo aquilo que o Cristo, enquanto esteve aqui, nos deixou de ensinamentos. Então o convite é para todos. E às vezes acontece de nós não podemos vir para cá porque fica aquele incômodo da criança, como que vai ser, vai atrapalhar. Aqui elas são muito bem-vindas. Podem trazê-los, tem um espaço lá. Enquanto os pais estão aqui aproveitando a oportunidade, as crianças também estão lá, já seguindo no caminho correto, né? Outro recado, também falando de estudos, todas as terças-feiras nós realizamos estudos, por enquanto, nas obras de André Luiz, né? Estamos estudando Missionários da Luz. Esse estudo é online, então quem aqui está presente e queira participar, no finalzinho fala com a gente ali na mesa, nós fazemos o procedimento de incluí-los no grupo. E quem também está online e gostaria de participar, na página do Grupo Espírita, o Flávio, chama ele lá que ele faz o contato com vocês. Bom, por último recadinho, a casa tem feito alguns trabalhos para arrecadação, né? Justamente pelos trabalhos assistenciais que nós fazemos. Uma vez por mês, acho que todos sabem, nós nos reunimos para fazer entrega de cestas básicas. E aí nós vamos, de todas as formas, buscando contribuições. Obviamente, quem for possível, já desde o início desse mês, nós estamos fazendo aqui vendas de pão de queijo, né? O valor unitário de R$25, único e exclusivamente para trazer fundos para que a gente continue com trabalhos assistenciais. Certo? Antes de fazer a nossa oração, vou passar para a nossa irmã Tânia, que irá nos trazer o estudo da noite de hoje. Vamos ler uma página do livro. Mais um recado. Nós completaremos o 3º ano do grupo, né, da casa. Nós teremos um seminário. Um pouquinho para todos, está um pouco longe, eu vou ler aqui também. Nós teremos um seminário que ocorrerá entre os dias 11, 12 e 13 de maio, né? Que é a semana do aniversário da casa. Esse evento será presencial. Então, já estendendo o convite a todos. No dia 11 de maio, às 20 horas, Fábio Dionise estará conosco. No dia 12 de maio, também às 20 horas, Sérgio Santos e Marlene. E no dia 13 de maio, às 14 horas, o André Tarifa. Então será um momento de celebrar mais um ano da nossa casa, né? Convidamos a todos também para participar. Decisões difíceis. Sempre que tenha de tomar qualquer decisão difícil, envolvendo a vida e as pretensões de alguém, busca fazê-lo da maneira mais isenta possível. Não defendas o teu ponto de vista, intentando arrasar quem pensa diferente de ti. Se as ideias podem ser discutidas, as pessoas devem ser respeitadas.
Se o médico não soubesse separar a doença do doente, em vez de exímio cirurgião que salva, ele não passaria de mero fornecedor de atestados de óbito. Quando a defesa da verdade se transforma em caso pessoal, a paixão distorce a realidade e comete injustiça. No combate às trevas, não há necessidade que se invista contra elas. É suficiente fazer luz. Mais uma vez, vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, nos conectando com a espiritualidade amiga, colocando o nosso pensamento, o nosso coração em sintonia com eles, aproveitando essa bendita oportunidade que nos é concedida do aprendizado, mas também do conforto para a nossa alma, do nosso espírito, para o nosso corpo. Aqui buscamos um alimento que nos dá equilíbrio, que nos dá força para seguir a nossa caminhada, a nossa jornada. Vamos procurar serenar os nossos pensamentos, deixando tudo que nos aflige, que nos incomoda, lá fora. As preocupações do dia a dia. E, na medida do possível, nos fixar na imagem de Jesus e que Ele permaneça conosco no período que aqui estivermos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Que o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos ofensores. Não nos deixe, Jesus, cair em tentação, mas nos livra, nos ampara e nos protege. Vamos para mais um estudo do dia de hoje, continuando os estudos do livro Boa Nova. Hoje nós vamos falar sobre a lição de Nicodemos. Tânia, muito bem-vinda mais uma vez, obrigado. Fique à vontade. Boa noite a todos. Que a paz, que o amor de Jesus possa estar sempre presente em nossos corações, em nossas vidas, em nossas atitudes, né? Que Jesus possa estar sempre presente em cada minuto, em cada segundo da nossa vida. Boa noite aos amigos internautas, né? Que Jesus abençoe e ilumine cada um de vocês. Hoje o tema, então, é a lição de Nicodemos. Nicodemos, ele era um fariseu, e diante da tradição judaica, ele era uma das 3 famílias mais ricas de Jerusalém, né? Que seguiam a doutrina dos fariseus, assim, à risca. Então, ele era uma pessoa muito querida também, né? Ele era um dos mais novos entre os fariseus que se destacavam e era chamado de príncipe dos judeus. No que o Novo Testamento, né, fala príncipe, às vezes eles falam senador, às vezes eles falam líder, chefe. Então, por exemplo, no Evangelho segundo o Espiritismo, quando é colocado essa passagem para análise do capítulo 4, Kardec usa uma tradução que ele se chama de senador dos judeus. Então, Nicodemos aparece 3 vezes no Evangelho de João. A primeira vez, no famoso diálogo entre Jesus, né, e Nicodemos sobre a reencarnação. A segunda vez, aparece no Evangelho de João, quando ele advoga em favor de Jesus. E a terceira vez, ele aparece durante a crucificação de Jesus. Ele ajuda a descer o corpo de Jesus. Então, junto de Nicodemos estava ali José de Arimateia, e os 2 embalsamaram o corpo, né? E nessa passagem ele aparece
pedia. E quanto que quando ele foi atrás para conversar com Jesus, que ele teve o diálogo com Jesus, ele foi altas horas da noite, porque ele não queria ser visto por ninguém. E aí, a segunda passagem, ele já defendeu Jesus quando eles queriam levar Jesus, né, o Sinédrio queria buscar Jesus para ser preso, e ele disse, mas ele interferiu, por que fazer isso, né? Por que trazer uma pessoa que não fez nada de errado? Então, foram 3 momentos que encontra Nicodemos no Evangelho de João. Nicodemos, né, quando nós falamos dele, ele era um sacerdote no templo de Jerusalém. Então, ele era um fariseu. Era uma pessoa muito respeitada, porque ele era severo e rígido, né? Ao interpretar as leis, ao seguir as leis e ao comandar o povo. Então, no cumprimento dos seus deveres, Nicodemos sempre tinha sede da verdade, sempre tinha a sede de ajudar, de amparar as pessoas, né? Ele estava sempre caminhando com as pessoas. E ele, então, por ser tão rígido, ele não conseguia entender, né, toda essa diferença, essa mudança. Então, quando ele estava no diálogo com Jesus, ele simplesmente abandona, ele sai e deixa Jesus quase que falando sozinho. Então, nos conta, naquela época, né, naquele período, que mais ou menos 900 anos antes de Cristo, há 400 anos antes de Cristo, mais ou menos durante os 500 anos, nós tivemos 16 profetas. Depois de 400 anos antes de Cristo, teve um período que não teve nenhum profeta, né, até o nascimento de Jesus. Os estudiosos do judaísmo, eles então assumiram o comando. Os rabinos começaram a criar conjuntos de escolas, né, que eles falavam que eram rabinatos. E eles então sentiam falta dos profetas. Eles sentiam falta das velhas normas, né, e de todo o conhecimento que os profetas traziam. Eles tinham uma segurança dos profetas. Então eles ficaram 4 séculos sem um profeta nenhum. Então eles começaram, né, a estudar, eles começaram a formar grupos de estudos, eles começaram a passar a atender as pessoas, né? Então os sacerdotes judeus, que a gente fala que são os rabinos, começaram a cuidar do lado espiritual das pessoas. Mas as velhas normas, né, da forma da religião que Nicodemos seguia, ele começou, de repente, a sentir que alguma coisa não estava legal, que ele não... Será que ele estava sendo útil? Será que ele estava cumprindo realmente com a parte dele? E ele, então, sentia que algo muito grandioso, que algo muito estranho estava pairando no ar. Ele começou a ter um sentimento de que algo novo vinha para mudar, né? E ele conheceu e começou a ouvir falar de Jesus. E ele, então, quando começou a ouvir falar de Jesus, ele começou a prestar atenção em tudo que Jesus fazia, nos seus milagres, nas suas curas, no conforto, né? E ele começou a prestar atenção e teve vontade de se reencontrar, né? De encontrar com aquele rabi. E aí, então, João nos coloca que ele foi de noite, né? Então ele marcou com Jesus, altas horas da noite, para que ninguém pudesse vê-lo, né? E principalmente encontrá-lo na presença de Jesus. Assim, numa noite, Nicodemos procura, né, Jesus no particular. E naquele momento, quando ele chega, que ele fica de frente com o mestre, alguma coisa tocou de frente, tocou o seu coração, ele se sentiu como se estivesse assim, maravilhado, né, olhando para ele. E Jesus estava ali acompanhado por 2 discípulos, que era Tiago e André. E ele recebeu Nicodemos com toda a bondade, né, com toda a simplicidade, e aquele olhar amoroso. E Nicodemos, tão impressionado com ele,
sentiu como se já o conhecesse, né? Como que aquele rosto fosse muito familiar, tudo aquilo que ele falava fosse muito familiar. E após a saudação, revendo, né, falando de todos os conhecimentos, Nicodemo ouvindo Jesus naquele momento, e ele então dirige-se, bem respeitoso para Jesus, olha bem para Jesus e pergunta para ele: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, pois somente com a luz da assistência divina podereis realizar o que tendes efetuado, mostrando o sinal dos céus em vossas mãos. Tenho empregado a minha existência em interpretar a lei, mas desejava, nesse momento, receber uma palavra sua, conhecer o reino que você tanto fala e que você tanto prega. Queria saber como que eu faço para entender esse reino, né? Para adentrar dentro de mim esse sentimento que você prega, desse amor, e que o reino, que o seu reino não é terreno, né? E sim é um reino que se encontra nos céus. Nicodemo era um rabi que era o maior em Israel. E naquele momento, ele chama aquele homem de mestre vindo de Deus. Então, a primeira coisa que chamou a atenção é quando ele diz aquele homem, né, mestre vindo de Deus. E a segunda, ele não diz eu sei, e sim nós sabemos. E o que se entende disso, que ele não era o único naquele colegiado que participava e que acreditava que também Jesus poderia realmente ser o Filho de Deus, ser o Messias tão esperado. Existia uma minoria que em segredo se reuniam e conversavam com Jesus, né? Então tinha alguns fariseus que já eram adeptos, né, a Jesus, que já acreditavam que realmente ele era o Messias esperado. Então eles iam escondidos, mas eles conversavam com Jesus. E naquela conversa eles iam assimilando novos conhecimentos, novos aprendizados. Eles começavam a sentir a importância, né, do sentimento do amor, porque Jesus veio trazer um amor, um sentimento tão diferente, né? Um amor doação. E por isso ele disse, né, de novo, né, no Novo Testamento, durante o diálogo, que Nicodemos, quando estava falando com Jesus, ele elogiava Jesus, né? E Jesus, então, responde a ele com muita meiguice, mas ele responde assim: na verdade, eu te digo que aquele que não nascer de novo não poderá ver o reino dos céus. E Nicodemos, então, se apresenta a Jesus, chama-o de mestre. Jesus permanece olhando para ele e pergunta: Nicodemos, o que você deseja de mim? O que você quer de mim? E quando Jesus disse, na verdade, eu te digo, que aquele que não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus, Nicodemos ficou olhando para ele, né, de uma forma assim, uma forma vazia, né, sem uma reação, sem dizer se estava acreditando, né, se estava confiando. Aí Nicodemos diz para ele, naquele mesmo instante: o que eu preciso saber para me sentir em paz, o que eu preciso de você é ter esse sentimento de paz dentro de mim, é me sentir com a mente reta, com o coração tranquilo. O que eu preciso fazer, né, para gozar dessas delícias do reino de Deus, para conquistar o seu reino, né, o reino de seu Pai. Porque ele estava sentindo que tudo que ele fazia no ambiente ao qual ele se dedicava com as leis não estava sendo suficiente para trazer a paz que ele tanto desejava e a paz que ele sentia antes da vida de Jesus. Então, para ele sentir a mente reta, coração tranquilo, aí que Jesus dá a fórmula para ele, como ele deu a fórmula para cada um
de nós, quando ele diz que aquele que não nascer de novo não vai poder entrar no reino de Deus. Então, o que ele disse? Nicodemos, no seu caso, só o renascimento. Que através do renascimento nós conseguimos ressarcir os nossos erros, nós conseguimos aprimorar os nossos sentimentos e colocar o que está errado na direção certa, que é a reencarnação. Mas Nicodemos, ficou assim pensativo, mas como vai poder um homem velho nascer de novo num ventre de sua mãe? Aí Jesus começa a explicar. Em verdade, eu te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, que é a água, que representa a água, é o renascimento biológico. E o que é nascido do Espírito é o Espírito, que é eterno. Então Jesus diz a ele, não te maravilhes, não, com o que eu estou te dizendo. Não é necessário que você fique tão maravilhado, com todo esse ensinamento que é necessário nascer de novo, porque você é um doutor da lei, você é um rabi e você tem muito conhecimento. Jesus deu a ele a resposta, porque ele viu que Nicodemos estava ali, prestando atenção, com vontade de mudar, mas ele não aceitava mudar, porque ele era muito enraizado, na sua doutrina, nas suas leis, no Velho Testamento. Então ele não tinha vontade, ele não queria, ele não aceitava a mudança. E o que seria essa mudança? O que ele precisava fazer? Ele precisava fazer, por exemplo, o mesmo que o outro fariseu, o doutor da lei, Saulo de Tarso, fez. Então, Saulo de Tarso e Nicodemos, os dois eram de famílias farisaicas famosas, importantes. Nicodemos já tinha chegado ao Sinédrio, e Saulo de Tarso, ele era uma promessa, um jovem, e todos acreditavam que um dia também iria chegar. Ele era só, por enquanto, um doutor da lei. Então ele não tinha chegado ainda a ser o rabi. E ele era discípulo de Gamaliel, que estava sendo preparado, ele que preparava Saulo para um dia poder chegar ao Sinédrio. Mas quando Saulo de Tarso sentiu a presença de Jesus, naquele momento, quando ele estava na estrada de Damasco, que ele vê aquela luz enorme, imediatamente ele cai e a cegueira toma conta. E ele pergunta, o que queres de mim? Naquele momento, ele transforma a sua vida. Ele muda a sua direção. E ele então passa a tomar decisões diferentes. Ele passa a seguir Jesus. Ele transformou a sua vida. E hoje, a sua transformação trouxe para nós o nosso Paulo de Tarso. E Nicodemos, que já tinha esse contato com Jesus vivo, que conviveu com Jesus, que foi atrás, pesquisar tudo que Jesus dizia, ficava às vezes de longe ouvindo o que Jesus estava passando, os milagres que ele estava fazendo, ele não conseguia mudar as suas atitudes, o seu pensamento e fazer a sua transformação. Ele sabia que Jesus era o mestre vindo de Deus. Por isso, ele tentou a transformação, mas naquele momento ainda, para ele era muito difícil. Por isso, Jesus disse para Nicodemos, eu te proponho. Porque para os outros, Jesus disse, vá e não peques mais. Eu te curo, vá e segue a sua vida, mas praticando o bem, A tua fé te curou. E para Nicodemos ele disse, eu te proponho, eu te convido a renascer de tal forma que você se liberte das amarras do farisaísmo. Nesse renascimento abençoado pelo esquecimento, você terá livre para começar a recomeçar seu processo de reencontro com Deus, desenvolvendo-se
Você sabe demais as leis, mas não consegue senti-la. Então, Nicodemos, ele sabia de cor, mas ele não vivenciava, ele não colocava em prática, ele não conseguia sentir, né, aqueles ensinamentos, ele não deixava entrar dentro dele essa energia que Jesus veio trazer para cada um de nós. Que quantas pessoas se transformaram, quantos cristãos se passaram a se dedicar, quantos se deixaram levar nas arenas, devorados pelos leões, né? E permaneciam firmes na fé. E ele que tinha convivido, né? Estava ali, foi conversar com Jesus, ele ainda não conseguia entrar, né? E deixar aquele sentimento tomar conta do seu ser. Termina um diálogo e Nicodemos vai embora. Então ele chega, ele pergunta, Jesus responde, tchau, né? Ele disse, ele partiu. E nós deduzimos que é impossível alguém chegar perto de Jesus, ouvir, né? Olhar em seus olhos e não conseguir se transformar. Porque ele, quando ele precisou, Jesus dele, ele o defendeu, né? Ele foi seu advogado. Então, naquele momento, ele já mostrou que ele já tinha um amor por Jesus. Então, e no momento da crucificação, nós sabemos, através de João Evangelista, que José de Arimateia estava junto com Nicodemos na crucificação. Então, Nicodemos foi de dia dessa vez, ele não foi escondido na calada, na tarde da noite. Ele foi durante o dia encontrar com Jesus. Então, ele não se escondeu. E quando João Evangelista cita essa passagem, ele fala que José de Arimateia e Nicodemos foram pedir para Pilatos para descer o corpo de Jesus no momento da crucificação. Então, naquele momento da crucificação, quando ele viu que Jesus ia ser crucificado, algo tocou fundo, ele viu o amor que ele sentia pelo Mestre. E ele, então, naquele momento tão doloroso, ele sentiu que Jesus era a vida para ele também, como foi a vida de todos os cristãos. O amor que ele tinha era muito grande. E ele toma a decisão, né, e foi cuidar do corpo de Jesus. Ele levou muito óleos, mirra, para poder fazer todo o tratamento do corpo, porque eles tinham um ritual judaico, inclusive envolvendo o corpo de Jesus em lençóis. E o levaram a um lugar, né, um sepulcro que pertencia a José de Arimateia. Os dois rabinos levavam Jesus. Os dois rabinos importantes do Sinédrio, né? Fizeram o ritual, sepultaram Jesus, enrolaram num lençol, como todos os judeus, né, passavam por isso quando eles desencarnavam. Então, José de Arimateia, ele era aquele amigo querido de Jesus, né? Ele era uma pessoa, né, de uma família muito abastada, uma família muito importante, mas ele já seguia Jesus, mesmo às escondidas, né? Então, ele amava, ele era amigo de Jesus. E Nicodemos passou a amar Jesus. Então, os dois o amaram, demonstrando a vitória de Jesus sobre o coração humano, a transformação de Nicodemos, a sua transformação, o diálogo que apareceu e não tinha surtido efeito nenhum, e sim surtiu um efeito enorme. Ele conseguiu se transformar, ele conseguiu mudar, né? E tirar o sentimento tão pesado que muitas vezes ele carregava. E ele passou, né, a seguir e a seguir todos os ensinamentos de Jesus, né, levando conhecimento para todos aqueles que chegavam até ele. E quando Jesus foi para a crucificação, só um discípulo compareceu, acompanhado de Maria. E na hora de descer Jesus da cruz, então, nenhum de seus discípulos presente, só os dois rabinos. Então, Jesus começou, né, a pregar o seu evangelho com 30 anos, de cidade em cidade, de aldeias em aldeias,
socorrendo, amparando, curando, ensinando, confortando, distribuindo amor, distribuindo carinho. Ele, no momento que ele chegava perto das pessoas, ele não precisava falar nada. Ela já transformava o seu sentimento, já transformava a sua vida, já mudava a direção da sua vida. Então, ele veio ensinar que nós somos espíritos eternos, que nós usamos um corpo de carne, que a morte não existe, e que o corpo morre, mas o espírito é eterno. Então, que nós somos seres que já viemos de várias e várias encarnações, né? E que através dessas várias encarnações, aonde nós conseguimos, né, evoluir um pouquinho, então nós chegamos, né, encarnamos no primitivismo, né, estamos em provas de expiação e caminhando para regeneração. E é através das reencarnações que nós estamos aos poucos conseguindo evoluir, né, conseguindo trazer o sentimento do amor, do carinho, conseguindo entender o sentido da vida, o porquê que nós estamos aqui nesse momento encarnados, qual que é o nosso dever, qual que é a nossa missão, o que nós temos, né, que cumprir, né? O que nós propusemos à espiritualidade. Será que nós estamos no caminho certo? Será que nós não estamos pegando o atalho, né? Então é através da reencarnação que é uma bênção na vida de cada um de nós. Então nós somos os mesmos que estávamos naquela época junto de Jesus. Nós somos os mesmos que já estávamos há 400 anos antes de Cristo, né? Há 900 anos. Estamos numa caminhada evolutiva, né? E hoje, graças a Deus, nós nos encontramos dentro de uma casa de oração. Então nós já temos um sentimento bom dentro de nós. Nós já temos vontade de estudar, nós já temos vontade de, na hora do desespero, pegar um livro e fazer a prece. Na hora da tristeza, a fé já acompanha os nossos corações. Nós já sabemos como orar, como pedir, como silenciar. Então, nós estamos passando por um momento muito difícil, né, na nossa vida. Mas nós estamos aqui para aprender o que Jesus veio trazer para nós e deixou claro no coração de Nicodemos e todos aqueles que estão até hoje seguindo, que Deus é Pai amoroso e bom, e que Ele tem um amor incondicional por cada um de nós, e que Ele quer a nossa alegria, que Ele quer o nosso crescimento, que Ele quer que nós carregamos dentro de nós a esperança, né? E entender os porquês da vida, que nós temos uma lei grande, que é a lei da ação e reação. Então hoje nós plantamos, amanhã nós colhemos. O que nós plantamos ontem, nós estamos colhendo hoje. Que a dor é uma bênção, e a dor traz o crescimento. Porque é através da dor que nós conseguimos chegar, né, e sentir a presença da espiritualidade e de Jesus. Então ele veio trazer para nós, nos ensinar o seu evangelho e deixou lá as bem-aventuranças, né? Bem-aventurados os pobres de espíritos, bem-aventurados os puros de corações, os mansos, os pacíficos, os misericordiosos, né? Amar, ele vem ensinar que nós temos uma lei enorme a cumprir, né? Que ela é a maior de todas, que ela anula o olho por olho, o dente por dente, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então ele vem ensinar a valorizar, né? A nos valorizarmos, a olhar para dentro de nós. Quem eu sou? O que eu penso? O que eu desejo? Né? Que sintonia que eu ando? Então, foi esse mestre maravilhoso que veio tirar o nosso véu, né? Que cobria os nossos olhos, trazendo a luz e a clareza. E dizendo para nós, orai e vigiai, buscai, né? E encontrareis. E é assim que nós temos que caminhar, buscar Jesus, sentir Jesus, amar os inimigos. Que inimigos? Nós sabemos que nós estamos nessa jornada, né? E que todos nós, cada um no limite, cada um no momento de evolução,
e que nós somos todos irmãos, né? Ninguém é inimigo de ninguém. Que cada pessoa que nós achamos ser um inimigo, ele também tem uma centelha divina dentro do coração, como todos nós, porque somos todos filhos de um único Pai. Então, se hoje nós achamos que temos um inimigo, e com o conhecimento que nós temos, qual que é a nossa obrigação? Fazer as pazes com o nosso sentimento e passar a orar para aquele que nós achamos que é inimigo. Né? Tentar fazer uma ligação espiritual. Como o Chico dizia, nós não precisamos conviver, mas nós precisamos querer o bem. E quando nós entramos nessa energia, devagarzinho, o inimigo se torna um irmão, né? Também querido. E que todos nós um dia vamos chegar juntos na mesma direção. Uns na frente, outros um pouco atrás, mas sempre na mesma direção. E vamos chegar todos no mesmo patamar, que é o amor de Jesus. E ele veio também nos ensinar a importância da caridade moral e da caridade material. E nos deixou para nós, né, naquele terceiro dia que ele ressurgiu, a boa nova. E quem trouxe para nós essa boa nova, quem encontrou Jesus, quem olhou, né, e espalhou toda essa mensagem foi Maria Madalena, mostrando, né, que Jesus estava ali, que ele tinha voltado, como ele tinha nos prometido. E ele continua dentro de nós, como naquele momento sagrado, mostrando, né, que ele é o Todo-Poderoso, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. E se nós não chegarmos aí para ele, nós não vamos conseguir chegar ao Pai e ao reino de Deus. Então, a nossa doutrina nos ensina que fora da caridade não há salvação. Então, seres perfeitos, vamos fazer a nossa transformação e chegar a ser um homem de bem. E a importância da fé e da esperança. Então, hoje é uma passagem, né? Eu nunca tinha estudado Nicodemos. E eu fiquei encantada, né? Com a doutrina deles, né? O intuito deles, o porquê que eles tomaram a frente, né? Então, a transformação dele, José de Arimateia. Né? E hoje, a nossa transformação dentro de uma casa de oração. Aí temos a evangelização, temos a sala de estudo, temos a cesta básica, as campanhas fraternas, o atendimento fraterno, o trabalho em nome de Jesus. Então, que vocês nesse momento possam receber essa bênção. E que vocês possam retornar aos seus lares, levando essa energia de paz e de amor. Que assim seja. Amém. Amém sempre, com Deus é acima de tudo. Que assim seja. Bom, meus irmãos, então vamos agradecer a nossa amiga Tânia, né? Que estudou, que veio aqui fazer uma gentileza muito grande para nós. Que a palestrante que viria hoje não pôde, né? De última hora, ela precisou cumprir um compromisso de trabalho. E a Tânia, de uma forma muito generosa, muito gentil, pôde vir hoje e fazer para nós, né? Trazer para nós esses ensinamentos. Então, muito obrigada, Tânia. A Helenica também, obrigada pela presença. Seja bem-vinda. Então, hoje tem muita gente nova na nossa casa, né? Pessoas que vêm pela primeira vez. O Flávio tá falando que é ele, gente, mas o Flávio já é figurinha carimbada. Então, quem chegou aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, bem-vinda, né? Aqui é a sua casa, porque é a casa de Jesus, tá? Então, está à disposição de vocês para tudo que vocês quiserem saber, quiserem perguntar.
os tratamentos, os estudos, tá? Então nós vamos nos despedindo do pessoal da internet, agradecendo pela parceria, pela companhia, por terem participado hoje do aprendizado que a nossa irmã nos trouxe, do livro Boa Nova, e que Jesus esteja na casa de vocês. Uma boa noite. Agora aqui, né, no presencial, a gente vai se encaminhar para os